Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, LINDB, no segmento Direito. Leitura de texto do Psil Jurídico. Bem-vindos de volta ao Psil Jurídico. Este Psil é destinado a rápidos comentários sobre a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, LINDB, que é o Decreto-Lei 4657, de 4 de setembro de 42. Ainda que se trate de um decreto-lei do ano de 1942, foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988 e, através da Lei nº 12.376 de 2010, no ano de 2010, este decreto-lei sofreu modificações, em especial quanto à sua própria ementa. Até o advento da Lei 12.376 de 2010, a atual Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, LINDB, chamava-se Lei de Introdução ao Código Civil, LIC. Tratava-se de um equívoco por ser uma norma introdutória a todas as normas do direito pátrio. Ou seja, não dizia respeito apenas ao Código Civil, mas dizia respeito a todas as normas, uma vez que se aplica a todo o ordenamento jurídico, é uma norma de sobredireito. A LINDB é composta por 19 artigos, inexistindo qualquer espécie de agrupamento em títulos ou em capítulos. Os artigos 1º ao 7º referem-se essencialmente sobre as normas no tempo e no espaço, demonstrando ser uma norma reguladora das demais normas de sobredireito. Já os artigos 8º ao 19 dizem respeito basicamente às questões concernentes às relações internacionais relacionadas a bens e pessoas. Em que pese a relevância dos artigos 8º ao 19 da LINDB, os comentários gerais a serem aqui efetuados dirão respeito apenas aos artigos 1º ao 7º. Como resumo, tem-se: artigo 1º, prazo de eficácia, vacatio legis. Artigo 2º, revogação das normas. Artigo 3º, inexcusabilidade do conhecimento da lei. Artigo 4º, atuação do juiz quando dá lacuna ou omissão da lei. Artigo 5º, atuação do juiz quando dá aplicação da lei. Fim social e bem comum. Artigo 6º, vigência imediata e geral, com salvaguardas, contudo. E artigo 7º, territorialidade da lei. Ainda que a LINDB seja uma norma que orienta a aplicação das demais normas, ou seja, normas de sobredireito, é importante lê-la de forma combinada com a Lei Complementar 95 de 98, norma que dispõe sobre a elaboração das normas, que já foi estudada no Psil anterior. Um claro exemplo pode ser encontrado no artigo 2º da LINDB, também relativo à revogação da lei ou de qualquer dispositivo dela. O artigo 1º da LINDB diz respeito ao denominado vacatio legis, ou seja, a eficácia da lei. Eficácia constitui-se no dispositivo que dispõe sobre quando a lei entra em vigor, ou seja, quando a lei começará a produzir seus efeitos legais a que se destina. Eficácia não é o mesmo que efetividade. No silêncio da lei, no Brasil, a norma entrará em vigor em 45 dias. Já quando for no exterior, a norma entrará em vigor apenas no dobro desse prazo, 90 dias. Enquanto que a efetividade de uma norma, em linhas gerais, diz respeito ao acatamento da norma pelos cidadãos jurisdicionados, ou seja, a expressão "a norma pegou", a eficácia, conforme já colocado anteriormente, acima, relaciona-se à entrada em vigor da norma. Essa é uma das razões da existência de um prazo para sua entrada em vigor, o vacatio legis. Ainda, no que se refere à efetividade da norma, é importante ser lembrado que, não obstante, determinada norma possa até mesmo não ter pegado. Caso seja uma norma de ordem pública, será uma norma de cumprimento obrigatório para todos, ou seja, uma norma de efeito cogente. O artigo 2º da LINDB trata da vigência de uma lei enquanto não houver outra lei que a revogue. Nesse ponto reside a vital importância da leitura da LINDB de forma combinada com a Lei Complementar 95 de 98, vista em Psil anterior, ou seja, a lei da elaboração das normas. O parágrafo 1º do artigo 2º expressa que a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare.
quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. A primeira parte do parágrafo 1º do artigo 2º da LENDB está correta, ou seja, está de acordo com a Lei Complementar 95 de 98, que regula a elaboração das normas. Mas a segunda parte do parágrafo 1º do artigo 2º da LENDB padece de ilegalidade no que se refere ao texto após o advérbio expressamente. O artigo 9º da Lei Complementar número 95 de 98, Lei de Elaboração das Normas, é claro ao expressar que toda e qualquer revogação terá que ocorrer de forma expressa. Desde a Lei Complementar 95 de 98, no Brasil não mais existe a denominada revogação tácita. O artigo 3º da LENDB dispõe que o desconhecimento da norma não deve ser aceito como justificativa para o seu não cumprimento, ou seja, a efetividade. A respeito, ainda que a LENDB seja uma norma de sobredireito, fazendo com que se possa tornar dispensável esta referência, o artigo 21 do Código Penal apresenta o mesmo espírito do disposto no artigo 3º da LENDB. Em que pese a relevância dos 3 primeiros artigos 1º, 2º e 3º, os 4 últimos dispositivos da LENDB aqui tratados nesse psil, artigos 4º, 5º, 6º e 7º, são extremamente importantes. Os artigos 1º, 2º e 3º, tanto para os atores de direito quanto para a sociedade, assim como para a própria segurança jurídica de todos. Os artigos 4º, 5º, 6º e 7º, esquematicamente são: omissão da lei, analogia, costumes e princípios gerais do direito. Isso está no artigo 4º. Aplicação da lei, atendimento aos fins sociais e ao bem comum. Isso está no artigo 5º. Salvaguardas para a irretroatividade da lei, o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Isso está no artigo 6º. E territorialidade e aplicação da norma. Isso está no artigo 7º. O artigo 4º da LENDB trata dos casos em que o juiz, ao decidir, depara-se com a omissão da lei, ou seja, uma lacuna, impossibilitando-o de fazer o enquadramento do fato, caso concreto, à respectiva norma, ou seja, a subsunção. Assim, de acordo com o artigo 4º da LENDB, nessa situação o juiz deverá colmatar, ou seja, preencher a omissão, a lacuna existente na lei, utilizando-se sequencialmente da analogia, dos costumes e dos princípios gerais do direito. Não lhe sendo possível fazer a subsunção, ao utilizar-se da analogia, o juiz deverá encontrar a norma que o caso concreto tenha semelhança em seu elemento essencial, tanto ao objeto quanto ao âmbito de aplicação daquela norma que será utilizada. Quanto aos costumes, o juiz poderá utilizar os costumes secundo legem, que é aquele que a lei autoriza, e praeter legem, aqueles que a sociedade comumente os utiliza. Mas o juiz não poderá utilizar os costumes contra legem, ou seja, aqueles contrários à lei. Em relação aos princípios gerais do direito, o juiz deve utilizar os princípios do direito de acordo com o ramo do direito que seja relativo ao caso concreto. É importante ser lembrado que atualmente norma é igual a regra mais os princípios e não apenas a regra. O artigo 5º da LENDB trata da obrigatoriedade de que, ao decidir, o juiz decida atendendo aos fins sociais e também à exigência do bem comum. Fica claro que na aplicação da lei, o juiz deverá ir para além da mera letra da lei, ou seja, o positivismo estrito ou puro. Como exemplo, pode-se ter o que dispõe o inciso 23 do artigo 5º da Constituição Federal, que, ao temperar o consagrado direito de propriedade, ele o faz com a necessária função social da propriedade.
O artigo 6º da LINDB trata da irretroatividade da norma. A regra é de que a lei não atinja fatos passados. Quando isso ocorrer, será chamado de repristinação, mas a lei deverá dizer, tendo efeitos imediatos e gerais, respeitada sua eficácia, ou seja, a vacatio legis. Mas quando a lei expressar que devam ser atingidos fatos passados, ou seja, a repristinação, o próprio artigo 6º expressa que, ainda assim, encontram-se protegidos o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Inclusive, isto é o que se encontra também expresso no inciso 36 do artigo 5º da Constituição Federal. O parágrafo 1º do artigo 6º da LINDB dá o conceito, o nome iuris, do que é ato jurídico perfeito. O dá como sendo aquele ato legal que já se consumou, de forma que a lei nova não o atingirá. Atos ilegais, ainda que já consumados, não poderão jamais ser tidos como ato jurídico perfeito. O parágrafo 2º do artigo 6º da LINDB conceitua, por sua vez, o que é o direito adquirido. Lamentavelmente, o fez de maneira um tanto complicada. Direito adquirido é o direito que já se encontra incorporado ao patrimônio da pessoa, não se confundindo com uma mera expectativa de direito. Estando com direito adquirido, a pessoa poderá fruir desse direito a qualquer tempo. Finalmente, o parágrafo 2º do artigo 6º da LINDB dá o conceito, o nome iuris do que é a coisa julgada, e o dá como sendo uma decisão judicial que já não caiba mais recurso algum. Nessa situação, disse que já existe uma decisão judicial final, a qual se denomina de decisão transitada em julgado. O artigo 7º da LINDB diz respeito à territorialidade da lei. Entende-se por territorialidade a lei do país aplicada no próprio país. Uma lei do Brasil será aplicada no Brasil. Em contraponto, extraterritorialidade refere-se à aplicação das leis de um país em outro país, de acordo com as condições especiais existentes. O Brasil adotou a sistemática da territorialidade moderada, expressa pelo artigo 7º da LINDB. Assim, muito embora um estrangeiro nascido em um país, mas que mora em outro país, caso venha a ter algum conflito judicial aqui no Brasil, a norma a ser também adotada será a norma do domicílio do estrangeiro. Isso é o estatuto pessoal, o nome, a capacidade e o direito de família. A LINDB, como norma de sobredireito, aplicada, portanto, a todo o ordenamento jurídico pátrio, regula as normas em seu âmbito de aplicação, no tempo e também no espaço, como já foi dito lá atrás. Desta forma, a LINDB também se torna importante para a interpretação das demais normas. E interpretar a norma pode ser compreendido como buscar o seu sentido e o seu alcance, isto é, o seu significado, o sentido e respectivo âmbito de aplicação, seu alcance. A interpretação clássica da norma, que já foi referida, mas de maneira acanhada em pseu anterior, utiliza-se da conjugação de 6 métodos: a interpretação gramatical, a interpretação lógica, a interpretação sistemática ou lógico-sistemática, a interpretação histórica, a interpretação ontológica e a interpretação sociológica, também denominada de teleológica. A interpretação gramatical, também chamada de exegética, utiliza-se das regras da própria língua, ou seja, da gramática. Trata-se do método unicamente conhecido e, por via de consequência, unicamente utilizado pelos leigos. Os leigos fazem uma interpretação gramatical e dizem que aquilo lá é a interpretação da lei. Mas, até mesmo muitos dos operadores do direito a utilizam de forma preponderante. A interpretação lógica trabalha com o sentido, ou seja, o significado, e o alcance da norma, ou seja, seu âmbito de aplicação. Já a interpretação lógico-sistemática enxerga a norma dentro do sistema jurídico, dentro do ordenamento jurídico, mas enxerga de uma forma mais sistêmica.
A interpretação histórica trabalha com o processo legislativo que deu origem à norma, estudando desde o projeto de lei, seus pareceres e demais documentos, ou seja, trabalha com o histórico da produção legiferante. A interpretação ontológica visa o propósito da norma, ou seja, sua razão de ser, a ratio legis, e a interpretação sociológica, ou seja, a teleológica, trabalha com os valores e princípios existentes, os fins objetivados, que também sejam importantes para a sociedade. Feita a interpretação genérica da norma, para aplicá-la, o operador do direito utiliza-se de dois métodos de subsunção: o método clássico de subsunção e o método moderno de subsunção. O método clássico de subsunção constitui-se em trabalhar com as premissas menor e maior, para se chegar à conclusão lógica, é o axioma. O fato, caso concreto, que é a premissa menor, enquadrado em norma existente no ordenamento jurídico, que é a premissa maior, leva ao fundamento da decisão, que é a conclusão, a subsunção. É o denominado juspositivismo puro ou estrito. A subsunção clássica é, portanto, essencialmente kelseniana. Trabalha com a teoria pura do direito, ou seja, trabalha-se com o chamado reducionismo, uma vez que simplesmente reduz o direito à norma positivada. Por sua vez, o método moderno de subsunção trabalha com o denominado neopositivismo, vale dizer, ao fato e à norma são também acrescidos valores. Ao positivismo jurídico, trabalhando-se com o caso concreto e a norma, passam a ser ainda acrescidos os conhecimentos, ou seja, os valores de outras ciências, em especial da sociologia e da filosofia. Aproximando-se à sociologia, ou seja, o fato, o caso concreto, a filosofia, ou seja, o valor, e o direito, ou seja, a norma, tem-se um dos principais fundamentos da teoria tridimensional do direito de Miguel Reale. Mas existem ainda situações em que há uma lacuna na lei, ou seja, não se sabe qual é a norma, regra ou princípio a ser aplicada ao caso concreto. Nessas situações, pode-se ter tanto uma lacuna propriamente dita, uma omissão, ou uma antinomia. A lacuna propriamente dita é quando não existe a norma, ou seja, a omissão da lei. Nesta situação, utilizam-se as técnicas de integração que já foram relacionadas no artigo 4º da LINDB, a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito, na sequência, analogia, costumes e princípios gerais do direito. Mas também deve-se acrescer a equidade a essas outras técnicas de integração, analogia, costumes e princípios gerais de direito. Quando da ocorrência de duas normas, regras ou princípios que poderão ser utilizadas no caso concreto, tem-se a chamada antinomia. Nessa situação, observa-se que as normas convergem ou divergem. Se convergirem, utiliza-se a teoria do diálogo das fontes, utilizada, por exemplo, no direito do consumidor. Se divergirem, utiliza-se os critérios legislativos, que são o critério hierárquico, onde há a prevalência da norma superior, o critério da especialidade, a prevalência da norma especial, e o critério cronológico, a prevalência da norma posterior. Em tempo, a antinomia pode ser aparente ou real. Antinomia aparente, de primeiro grau, é quando existe norma no ordenamento jurídico e se utiliza, para tanto, aqueles critérios legislativos, critério hierárquico, de especialidade e cronológico. Mas tem-se também a antinomia real, de segundo grau, que é quando não existe a norma no princípio, no ordenamento jurídico, existindo mais de um critério a ser utilizado para solucionar o conflito. Nessa situação, e de maneira geral, prevalece o critério hierárquico e depois, na sequência, o critério da especialidade. Obrigado.